Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Luz e você está no canal Make Science BR. E no Desmaqueando a Ciência de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o porquê espécies não existem. Então, sem mais delongas, vamos para a abertura. Bom, pessoas, no Desmaqueando a Ciência de hoje, como eu falei, eu quero apresentar argumentos e evidências para vocês de o porquê que as espécies elas não podem ser consideradas indivíduos ou coisas que existem no mundo real. E essa discussão ela vale não só para as espécies, como também para qualquer clado supra-específico, ou seja, acima das espécies. O famoso refcofage inteiro, vamos dizer assim, né? E essa é uma discussão que pode parecer que é estranha, né? E que não deveria existir na ciência, não sei. Mas ela é bastante recorrente na ciência e você tem duas vertentes antagônicas, né? Bem conflitantes, né? E aí eu posso resumir da seguinte maneira: você tem a vertente, os autores que eu vou falar não representam toda a vertente, né, mas eu diria que são os mais populares no assunto, e não necessariamente os fundadores ou, sei lá, não são os fundadores, e sim os mais populares no assunto. Então, existe um pesquisador norte-americano que chama De Queiroz, né, o sobrenome dele, ele é um herpetólogo e tudo mais, que ele e as pessoas que seguem ele e a vertente de pensamento dele acreditam que as espécies e os clados supraespecíficos são entidades que existem no mundo real e que, por exemplo, a seleção natural está atuando diretamente nelas. Então, por exemplo, a espécie evolui, a espécie como um organismo evolui. O filo tal evolui como um filo tal, como um indivíduo filo tal, entende? É como se a seleção natural atuasse em diferentes níveis e não só a nível de indivíduo. Então essa seria a ideia seguida pelo De Queiroz et al., né, vamos dizer assim. E a outra vertente, que é a que eu particularmente concordo e sigo, é a do Fitzhugh, que também é um pesquisador norte-americano, só que trabalha com poliquetas, mas trabalha muito também com essa vertente filosófica, e é um autor que eu falo aqui sempre, porque ele foi muito importante na minha nova formação, vamos dizer assim, né? na minha inclusão no mundo da filosofia da ciência. Então, ele, por exemplo, já defende que toda a seleção natural e tudo mais, todas as modificações, elas acontecem no semaforonte, no indivíduo, porque somente o indivíduo tem todas as características que a gente pode dizer de algo que existe, né? E acabou que eu tô falando e esqueci que eu vou fazer um Desmaqueando a Ciência e vou usar esse esmalte da Avon Color Trend Flor da Noite. Então eu vou começar a passar o esmalte, senão termino o vídeo e eu nem comecei, né? Mas então basicamente essa vai ser a discussão. Se espécie existe ou não e quais são os argumentos, né? Então, para começo de conversa, né, o que seria um indivíduo? Né? O que é necessário para você reconhecer algo como um indivíduo, algo como existente no mundo real, vamos dizer assim, e que esteja sujeito e que possua uma existência, né, uma individualidade? Para que isso ocorra, a primeira coisa é que o objeto em questão seja espaço-temporalmente limitado, porque a única forma de você garantir a individualidade desse objeto é que ele seja situado em algum lugar no tempo e no espaço, independente se esse lugar no tempo e espaço é curto ou não, ele tem que estar ali dentro. Então, esse é o primeiro requisito. Aí vamos lá. As espécies, elas têm um começo e um fim? Você pode virar para mim e dizer que tem. Quando uma espécie é extinta, a espécie deixa de existir. Esse seria o raciocínio mais lógico que eu acho que você deve estar pensando.
Só que na verdade não é bem assim. Quando uma espécie se extingue, a espécie deixa de existir, significa que aquele conjunto de indivíduos que você denominava como espécie desapareceram. Então os indivíduos deixam de existir. E aí, consequentemente, você não tem mais representantes daquela espécie. Mas, por exemplo, a espécie ela continua existindo como um conceito, por exemplo, e não como uma entidade real. Então, uma forma da gente discutir a realidade da espécie é discutir justamente onde que, por exemplo, a seleção natural atua. E nesse ponto, para mim, pelo menos, é muito claro que ela atua a nível de indivíduo. Aí você pode falar, ai Lucy, mas você tem, por exemplo, cupinzeiros e formigueiros que funcionam como uma metapopulação, como uma colônia, e a colônia inteira evolui junto, e blá blá blá, e tititi. E eu concordo, em partes, mas não que a evolução propriamente dita, né, ela, obviamente, possui variáveis, né? E essas variáveis elas podem vir do ambiente, e o ambiente inclui também os outros indivíduos que você está interagindo. Então, por exemplo, se uma população de formiga, uma colônia de formiga, adquire uma característica nova, ela não adquiriu essa característica por causa de ser uma população que está evoluindo, e sim porque a rainha, ou o macho que transou com a rainha, falar transar é engraçado, durante a reprodução desses organismos, geraram indivíduos com variações. Então, os indivíduos que têm as variações, e não a espécie, não a entidade espécie. E aí, eu preciso que você assista o vídeo que eu já tenho, que eu comento algumas definições, né, de espécie e como elas se aplicariam nos organismos do Jurassic Park, para vocês terem uma noção de algumas definições, né? Mas independente da definição, as espécies, né, e os clados, eles não possuem características próprias e exclusivas passíveis de serem identificáveis para você, além de ser espaço-temporalmente limitada, que eu já mostrei que não é, ela precisaria de ter coisas próprias, e elas não têm. Aí você vai vir, se você é um estudante de biologia atento e tudo mais, você vai vir falar, ai Lucy, mas e a diagnose? E as autapomorfias? Bom, você pode pensar que as diagnoses, né, que são as características que fazem com que a gente, em teoria, reconheça os indivíduos daquela espécie, você poderia considerar ela como sendo uma característica da espécie. Mas não é bem assim. Essas características, elas são dos indivíduos, e quando a gente tenta explicar essas características, o porquê que indivíduos específicos de uma população compartilham essa característica, a gente propõe uma hipótese de espécie para explicar essas características. Então, agora eu estou entrando já no conceito da vertente que eu defendo, né? Então vamos lá. Essas características que a gente quer entender, elas existem nos indivíduos. E por elas serem compartilhadas, a gente precisa, para compreender elas, buscar uma explicação. E essa explicação vem na forma de hipóteses. E a gente denomina esse tipo de hipóteses, as hipóteses que explicam as características exclusivas compartilhadas por um grupo de indivíduos de uma população, como hipótese de espécie. Ou seja, as diagnoses, né, as características diagnósticas de uma espécie, elas, na verdade, fariam parte da explicação, né, do que o nome que a gente está dando para a espécie significaria. Então, novamente, não é a espécie entidade que tem essas características, e sim os indivíduos que a gente está estudando, e o nome que a gente está dando a eles é uma forma de sumarizar
explicação que a gente está dando para essas características. Então, quando a gente pensa em espécie, reino, gênero e etc., a gente não está pensando em entidades reais. A gente está pensando em hipóteses, que aí podem ser hipóteses específicas, hipóteses supraespecíficas, que estão explicando para nós o porquê que determinadas características são compartilhadas por um conjunto de indivíduos. Então, basicamente é isso. Espécie é uma hipótese proposta para explicar aquilo que a gente chama de autapomorfia, que são as similaridades compartilhadas por organismos de uma população. Então, beleza? Basicamente é isso. Então, as espécies e as entidades supraespecíficas, elas não existem no mundo natural, elas existem apenas como hipóteses, ou melhor, né, como ideias na forma de hipóteses, metafisicamente, né? Então, quando você propõe uma espécie, ela passa a existir no mundo metafísico dos nossos conceitos, sendo um conceito explanatório acerca de feições que a gente observa num grupo de indivíduos, em um grupo de indivíduos de uma população. E o interessante é ver como que o conceito de semaforonte, que eu discuti com vocês em um vídeo anterior, ele se encaixa bem justamente na questão de suplantar o pré-requisito dessa existência. O semaforonte, ele é limitado espaço-temporalmente e ele é definido por características próprias que ele e somente ele tem. Então, o semaforonte, ele existe. E aí tudo que deriva dele, ou seja, tudo que a gente faz para explicar coisas que tem entre os semaforontes, são hipóteses que só existem no mundo dos conceitos, no mundo metafísico, e não na nossa realidade. Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro, que eu não tenha explicado de uma forma muito confusa. Qualquer coisa, deixa os comentários. Se for necessário, eu tento fazer outro vídeo. Eu terminei de passar o esmalte. Ele estava vencido, então ele não ficou muito bom assim na passagem. Assim, ele estava meio cremoso. Eu devia ter tentado diluir ele mais. Mas a cor é muito bonita, é brilhante. Não sei se isso ainda vende, a Flor da Noite da Avon, mas eu gostei bastante. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos canais da Resistência que está na descrição desse vídeo. Muito obrigada às madrinhas e padrinhos que contribuem financeiramente para esse canal. Sou muito grata a todos vocês e a vocês que gostam do meu trabalho. Então, por enquanto é isso. Espero que tenha ficado claro. E um grande beijo. Tchau, tchau!